Se alguém me dissesse que o filme mais bem sucedido de 2026 seria um filme de terror, eu até acreditaria. Agora, um filme de terror feito por um youtuber independente com menos de $1 milhão, aí eu teria sérias dúvidas. Olá, eu sou o Rob Jonas e você tá no canal Jonas O que você tá fazendo? Ué, apresentando. Na minha poltrona? É? Você tá vendo alguma outra poltrona por aqui? Mano, quantas vezes eu já falei pra você não usar as minhas coisas? Problema seu! Sai agora! Olha, eu vou terminar o vídeo e aí você pode pegar a sua poltrona e enfiar bem no... Opa, calma. Acho que vai fazer de você... Olá, eu sou Gabriel Jonas e você tá no canal Jonas Fantasy. Hoje eu vou falar de Obsessão, esse filme que tanta gente amante de um filme de terror mais underground, que são praticamente todos os amantes de terror, estão falando e que acabou chamando bastante atenção não só pela história dele, mas também pela sua produção e quem está produzindo. Pouco tempo após estrear, Obsessão se tornou a mais nova grande surpresa do cinema que não chamou muita atenção logo de cara, mas que com o tempo se beneficiou bastante da antiga arte do boca a boca, que fez com que diversas pessoas decidissem ir aos cinemas conferir essa produção desesperadamente. Pode-se dizer até que desenvolveram uma obsessão pelo filme. Nesse quadro, onde analisamos filmes recém-lançados, eu vou falar não só sobre a história que costuma ser o meu foco maior, como também sobre a produção em si e os bastidores do filme, que talvez sejam a cereja do bolo, porque, meu Deus, quanto mais eu descubro sobre a produção dele, mais interessante ele fica. Só adiantando que esse vídeo vai conter alguns spoilers do filme, então se você se importa com isso ou ainda não viu o filme, pare agora mesmo, vá ver alguma outra coisa do canal e depois que já tiver assistido, você volta aqui. Mas se esse não for o seu caso, fica comigo e vamos nos aprofundar juntos nesse filme que tá deixando tanta gente obcecada. Entendeu? Obcecado. É porque o nome do filme é Obsessão. O filme nos apresenta o protagonista Bear, que durante um tempo pensei que fosse Ben, um cara tímido, que é apaixonado pela sua amiga de infância Nikki, e que pretende finalmente se declarar para ela depois de tanto tempo sendo apenas amigos. E ele vai até uma loja de produtos esotéricos para comprar um colar para Nikki, e se depara com o One Wish Willow, ou Salgueiro do Desejo, um objeto mágico que diz realizar o desejo da pessoa que o quebrar. Enfim, Bear compra o tal Salgueiro por curiosidade, e vai se encontrar com Nikki e mais outros dois amigos. Aí, depois dele não conseguir se declarar para ela, você já deve imaginar o que acontece. Ele deseja que Nikki o ame mais do que qualquer coisa no mundo e quebra o tal do Salgueiro. E é aí, meus queridos, que a vida do Bear começa a ficar gostosa. E depois tenebrosa. É aqui que o terror do filme começa, quando passamos a acompanhar o dia a dia dos personagens com essa Nikki diferente, que vai apresentando comportamentos cada vez mais bizarros e macabros, até chegar no clímax e encerramento chocante. Obsessão é um daqueles filmes que, como eu mencionei, talvez você não dê muita bola pela proposta logo de cara, mas que consegue te pegar de jeito antes mesmo do terror começar, sobretudo por conta da execução que vamos falar a respeito mais pra frente. O foco do momento é a história, que por sinal, eu diria que é bastante simples e direta ao ponto. Falando assim pode até soar meio negativo pra alguns de vocês, mas acontece que aqui é o justo oposto. O filme não gira em torno de alcançar algum objetivo específico, mas sim nas coisas estranhas que a Nikki faz ao longo do cotidiano dos outros personagens, sobretudo do protagonista. Então, isso acaba sendo uma abordagem necessária para dar mais espaço ao mistério, à imprevisibilidade e às cenas marcantes. Tá bom, Gabriel, você já disse que o filme é focado nas esquisitices da Nikki em momentos de tensão, mas e aí? Ele realmente é assustador? Diferente do que eu falei na resenha de Backrooms, aqui o ponto alto do filme é justamente o terror imersivo e intenso. Durante todas as cenas de tensão do filme é simplesmente impossível ficar relaxado, justamente porque tudo soa muito imprevisível, mas não de um jeito jogado e sim muito bem pensado. Os sustos são originais e não seguem clichês ao ponto de serem previsíveis. Eles também não são gratuitos, é possível enxergar camadas de profundidade ali. Eu sei que parece que eu tô só enchendo a bola do filme e cobrindo ele de elogios,
mas é que, na real, certas coisas que eu não gostei são simplesmente uma questão de opinião pessoal, como quando a personagem Sarah morre. Tipo, eu fico puto quando um personagem carismático e doce como ela acaba morrendo, ainda mais do jeito cruel que foi feito. Mas isso não é um defeito do filme, é apenas uma preferência minha pra histórias no geral. Porém, eu confesso que eu dei uma risada boa quando o Ian, o amigo do Bear que tava empurrando a janta na Nick, acaba indo de Vasco. Ai, traidor desgraçado. Antes de passar pro próximo tópico da história do filme, eu preciso falar sobre os dois personagens principais, o Bear e a Nick. Bear é o clássico personagem romântico, disposto a fazer tudo pela garota que ama com um bom caráter e ética, pelo menos até agora. Eu vou me aprofundar mais nessa questão depois da gente falar sobre um dos maiores acertos que Curry Barker fez no filme, que é o motivo pelo qual o protagonista insiste no erro. É clichê de filmes de terror que o protagonista seja aquele tipo de pessoa que vê algo muito errado acontecendo, mas que decide ignorar porque senão o filme e a tensão acaba. Além de parecer absurdamente burro, isso impede que o filme se conecte com o público, que já teria metido o pé pra longe do perigo há muito tempo. Eu demorei bastante pra curtir obras de terror e me lembro que um dos primeiros filmes que me dispus a ver foi Atividade Paranormal Dimensão Fantasma. Esse filme foi muito importante para me levar a procurar experiências de terror, pelo menos em parte, justamente porque eu achei ele uma bosta. Até então eu achava que todo filme de terror deixava o público catatônico de medo, e que as pessoas que já não sentiam mais isso era porque tinham se afundado demais nesse gênero. Tipo o Entusiasta de Pimenta. Esse filme, além de possuir uma história terrível, ainda tem sustos muito fracos e manjados, e claro, peca no motivo pelo qual eu estou mencionando ele agora. O protagonista, que eu não vou lembrar o nome, foda-se, sabe que existem fantasmas na casa que ele acabou de se mudar e ainda assim decide continuar lá mesmo colocando a sua família inteira em risco. Não tem como defender, é só muito estúpido e impossível de se colocar no lugar de alguém assim pra sentir um pingo de medo. O nosso protagonista de Obsessão, por outro lado, tem sim um motivo muito plausível para estar insistindo no perigo, ao qual o público pode se identificar bastante. Ele está tão desesperado em ter a Nick para si, que se nega a enxergar que algo ali está tremendamente errado, até que ele não pode mais ignorar. Agora sim, podemos voltar a falar do caráter do personagem, que ao passar do filme, descobrimos que é bastante duvidoso. Tem gente que tenta argumentar que ele sempre foi mal por ter usado o salgueiro do desejo para fazê-la se apaixonar por ele, mas a verdade é que não existe nenhum mal em você aderir a uma simpatia para conseguir algo que você queira, principalmente se você não sabe se aquilo funciona e como funciona, como era o caso dele. O verdadeiro pecado de Bear, que põe em xeque o caráter dele, vem depois, quando ele descobre que aquela não é a Nick verdadeira, mas uma personalidade obsessiva criada pelo desejo, enquanto que a verdadeira Nick está presa no corpo, e mesmo assim, ele se nega a fazer a coisa certa. Em meio a um arquétipo de protagonista apaixonado, o filme revela que, na verdade, Bear possui uma verdadeira fixação por Nick, como se o obsessão que está no nome do filme fosse relacionado a ele, e não a ela. E mais pra frente, ele acaba se revelando bastante egoísta e até covarde, só decidindo fazer o que precisa ser feito depois que muito estrago já aconteceu. Em entrevistas, Curry Barker disse que chegou a recusar uma oferta de 2 milhões de dólares apenas para tornar Bear um herói no final, o que, sem dúvida, teria tornado a proposta muito menos original. Eu não diria que isso torna o personagem inerentemente ruim, já que muitos de nós telespectadores seríamos capazes de fazer coisas terríveis também em dados contextos, só não temos coragem de assumir. Um exemplo claro disso é você não se inscrever no canal e curtir o vídeo, porque assim você estaria ajudando a gente a crescer e a trazer mais vídeos desse tipo, e é óbvio que uma pessoa verdadeiramente desalmada não quer que isso aconteça, apontam pesquisas. Mas é lógico que Bear também está longe de ser um herói, toda a responsabilidade das coisas que ocorrem caem sobre ele, tornando o seu final mais do que merecido, pelo menos eu achei que foi. Agora vamos falar dela, a personagem que lidera o ranking de gostosa louca do Barney Stinson de How I Met Your Mother, a Nick. Eu vou reservar esse momentinho pra elogiar o trabalho excelente da atriz Indy Navarrete, que conseguiu meter um cagaço em todo mundo apenas com atuação e quase nenhuma maquiagem. E também pra elogiar o trabalho incrível da dubladora Gabi Milani. Eu vi o filme dublado e se você tiver algum problema com isso, vai se fuder. Tá tudo bem. Gosto é gosto e não tem problema nenhum da gente discordar. Não
tenho muito o que falar sobre a personalidade da Nikki verdadeira, a única importância dela é na hora do filme comparar com como ela fica depois do desejo, tipo a aversão dela pelo apelido Skizzy-Nikki. Depois disso ela pode ser definida simplesmente como obcecada, maluca e imprevisível. Isso também pode parecer meio superficial, mas é justamente o coração do filme, porque todo mundo está interessado em ver a próxima coisa que ela vai fazer e a personagem nunca nos decepciona na hora de nos deixar surpresos. O roteiro é absolutamente competente em trazer tudo isso sem precisar ser expositivo, o que me leva ao último ponto que eu gostaria de abordar sobre a história e que inclusive foi uma característica que eu cheguei a criticar na resenha de Backrooms. Ele não comete o grande erro de It a Coisa. Obsessão não se preocupa em esclarecer os mistérios do filme. O que é o One Wish Willow? Quem fabrica ele e por que vendem essa coisa? Quem era o cara do telefone? O que é realmente essa outra personalidade da Nikki? Curry Barker disse que teve a ideia depois de ver um episódio dos Simpsons, onde aparece uma pata de macaco capaz de conceder desejos a um preço alto. Mito esse que existe em outros contos de horror e que também não se dão ao trabalho de explicar demais sobre o objeto místico. Ao invés de entregar a resposta de mão beijada, o diretor opta pelo caminho mais inteligente e ousado. Temos pistas sobre o que pode ser, mas nenhuma resposta definitiva, nem mesmo uma característica ou simbolismo oculto ele faz questão de deixar claro, tanto no filme quanto nas entrevistas. E isso é maravilhoso, porque assim ele abre margem para diversos tipos de teorias. Eu inclusive pude ver várias, das mais incríveis, como a de que a outra personalidade da Nikki é na verdade a gata falecida do Bear, até as mais imbecis, como a de que esse filme é um horror incel. Dessa última eu ri bastante. Eu sei que eu falei bastante da execução do filme na parte da história, mas isso foi porque ambos estão tão conectados em harmonia que foi muito difícil não comentar. Mesmo assim, ainda tem bastante coisa pra gente falar a respeito dessa parte, sobretudo em relação aos bastidores e ao processo de produção do filme. É sabido que ele custou menos de $1 milhão, que pra quem está acostumado com os altos valores de orçamento de Hollywood, é quase um troco de pinga e não parece ser capaz de entregar um filme completo sem que ele fique com aquela carinha de filme independente. Mas foi exatamente o que ele fez. Curry Barker conseguiu executar um filme que exala profissionalismo. Tanto que a única coisa dele que entrega se tratar de uma obra independente é o fato de que ali não existem atores muito famosos e estabelecidos. A própria Indy Navarrete é uma atriz em ascensão e que inclusive é streamer. Dá pra acreditar nisso? A essa altura muitos de vocês já devem saber, mas Curry Barker não é apenas um youtuber fazendo filmes. O canal dele é focado totalmente em sketches e isso lhe permitiu desenvolver diversas habilidades narrativas, tanto na história quanto na execução. Essas sketches normalmente são de humor e horror, dois gêneros bastante interligados. Não é à toa que Jordan Peele certa vez disse que a diferença entre o humor e o horror está na trilha sonora. E ele não está errado, diversas cenas de obsessão fizeram o público tanto gritar quanto rir, uma verdadeira loucura. O caso é que a experiência de Curry lhe permitiu contar uma história de forma inteligente e econômica. Você consegue ver que ele usou cada centavo que dispunha de forma bastante assertiva. Os diversos vídeos de bastidores não só comprovam isso, como enriquecem bastante a mística que surgiu por trás de tudo aquilo que ele criou. Mesmo assim, isso não impediu o filme de se envolver em uma polêmica que partiu da sua diretora de arte. Ela veio a público nas redes sociais reclamar sobre a remuneração que teve pelo seu trabalho, que foi de cerca de $300 por dia, algo em torno de $6.700 no total. Como o filme veio a arrecadar mais de 300 milhões em bilheteria, ela acha absurdo que tenha recebido tão pouco em comparação. Apesar de entender essa questão de remuneração em certos setores de audiovisual, que inclusive é uma pauta bastante discutida em Hollywood, ela está totalmente errada. A começar que esse é um filme independente, logo os valores pagos costumam estar mais abaixo do mercado hollywoodiano. E piora quando lembramos que o orçamento dele foi incrivelmente baixo até mesmo para um filme indie. Além disso, ela recebeu esse valor por apenas 20 dias de trabalho. Esse foi o tempo que o filme demorou para ser inteiramente gravado. Impressionante, né? Que mesmo podendo ser puxado, ainda está bem acima do salário médio de um profissional de arte iniciante. E mais, o filme tinha muita chance de nem sequer se pagar, tal como acontece com diversas outras produções que são lançadas todos os dias, mas que você não ouve e nem ouvirá falar. Sejamos francos, o que ela realmente queria era ter participação nos lucros, mas isso só é possível para quem se dispõe a participar do prejuízo também. Desculpe moça, mas prestador de serviço não é a mesma coisa que sócio. Cada um tem seu bônus e seu ônus, e querer o melhor dos dois mundos, aí já é pedir demais. Tá pensando que o financiamento é da Ancine? Apesar disso ter repercutido nas redes sociais, sobretudo naquele churume da internet conhecido como X, o filme continua sendo um sucesso absurdo, rendendo até um novo acordo milionário entre Curry Barker e a Universal. Bastante merecido.
Obsessão é um filme muito bem gravado e editado, as cores são bem vivas, os planos de câmera não são genéricos, o som e a mixagem são excelentes e a direção de arte é ótima. Mas se tem alguém que conseguiu se destacar bastante, foi a fotografia. O jeito que o filme usa a luz e principalmente a sombra é incrível. Existem diversas cenas em que a sombra cobre o rosto da Nikki e aí os momentos de silêncio ficam mais angustiantes ainda. E como a gente não consegue ver a expressão no rosto dela, o sentimento de que ela está perto de surtar e nos dá um mega susto fica sempre ali. Também não posso deixar de falar da maquiagem, sobretudo na cena em que a Nikki está no escuro observando Bear dormir. Isso casou perfeitamente com a fotografia e deixou a Nikki extremamente bizarra, de um jeito que só quem viu um pouco dos bastidores posteriormente conseguiu entender o porquê daquilo. Esse pilantra do Curry Barker apelou pro Vale da Estranheza, deixando todo mundo ali no cinema totalmente cagado. Não tem jeito, quando falamos de estética, Obsessão também consegue fazer um show sem precisar ser mirabolantemente inovador. É só não pegar o caminho do genérico. Eu já enchi o filme o suficiente de elogios e não vou ficar me repetindo. Se é terror que você procura, Obsessão certamente vai atender às suas vontades. É extremamente divertido, perturbador e por vezes engraçado. Uma verdadeira joia do cinema independente que veio para mostrar que não é preciso muito para se criar uma verdadeira obra de arte, além de um verdadeiro esculacho para os grandes estúdios de cinema. O próprio Curry Barker disse que a sua geração, a geração Z, está cansada de conteúdo medíocre e que quer os filmes bons de volta. Segundo ele, as pessoas ainda têm interesse em histórias originais sem depender de grandes franquias, desde que sejam boas. E é muito bom ver que esse filme tá aí para provar isso. Como diriam meus conterrâneos, o maluco botou o pau na mesa e mandou medir. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da resenha. Comenta aí o que você achou do filme e se você concorda ou discorda de alguma coisa que eu falei aqui nesse vídeo. Eu peço mais uma vez para você deixar o like e se inscrever no canal. Esse vídeo deu muito trabalho para fazer, eu tive de gravar ele 3 vezes. Muito obrigado pelo apoio e pela audiência. Eu sou Gabriel Jonas e eu fui.